Então, finalmente, vamos começar a nossa prece. Convido todos vocês a respirar fundo, tentar trazer a mente para o aqui e agora, para o momento presente. Visualizem quem está em casa agora. Visualiza que seu mentor, seu protetor, seu anjo da guarda vai até a porta da sua casa e abre a porta para que Jesus entre. Deixa ele entrar, visitar cada um dos cômodos, junto com ele um perfume, uma luz intensa, fazendo brilhar cada cômodo. Deixa que essa luz se expanda até a casa dos vizinhos, quem mora em prédio, que o prédio todo seja iluminado, quem mora em casa, que a quadra toda seja iluminada, espalhando essa energia de amor, de acolhimento, de paciência, de paz, que Jesus nos ensinou, pedindo a proteção, o amparo, a sabedoria para a condução dos estudos de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Bora lá. Bom, quem entrou depois, boa noite de novo. Hoje a gente vai falar sobre os fluidos e sobre o ectoplasma. É um assunto bem conhecido de quem já está na seara espírita, mas é sempre bom a gente trocar umas figurinhas sobre isso. Quem fez o curso de Reiki também vai fazer uma revisãozinha aqui, porque alguns a gente passa um pouquinho sobre os assuntos também tratados no curso. E quem tiver qualquer contribuição a fazer, pode fazer. Como eu disse, não garanto que eu vou ler o chat toda hora, mas de vez em quando eu vou parar para dar atenção ao chat. Quem quiser ligar o microfone, falar, eu vou agradecer, para não parecer que eu estou aqui falando com uma tela. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos lá. Bom, primeiramente, se eu ficar assim de ladinho, não olha para minha cara não, tá, gente? Porque a tela tá do outro lado, tá torta aqui para mim. O estudo dos fluidos, né? A gente vai passar os conceitos básicos de fluido cósmico universal, fluido vital e o ectoplasma. A gente vai ver a diferença e como que esses três fluidos funcionam no nosso dia a dia, na nossa vida, a participação que esses fluidos têm no nosso contexto como um todo. E o que é interessante desses fluidos, que eles podem ser manipulados e gerados tanto por encarnados quanto por desencarnados, podem ser bons ou ruins, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, e pode ser voluntário ou involuntário. Às vezes a gente está manipulando, está gerando, está produzindo, está fazendo acontecer e não está sabendo. E pode ser o contrário também, né? A gente com consciência, usando com princípios, com tudo direitinho, e o mundo espiritual do mesmo jeito. Pode usar esses fluidos a nosso favor ou contra a gente. Então é isso que a gente vai ver hoje. Como que funciona essa brincadeira aqui. Primeiro, com o fluido cósmico universal. O que seria o fluido cósmico universal? Eu coloquei essa imagem aí do fundo do mar, porque é o melhor exemplo que a gente tem. É como se... Vocês estão vendo? Não, é porque não está compartilhado. Não! Não. Ó, gente, fez um negócio mal bonitinho. Agora Agora sim. foi?
Agora foi. Então, a imagem aqui do fundo do mar, né? Porque é como se esses peixinhos aqui estivessem conversando entre eles, falando assim: ah, você já viu a água? Aí o outro peixinho fala: não, isso não existe. Nunca vi, né? Eu olho para frente, olho para o lado, olho para o outro, não vejo essa água, não vejo. O que existe é isso aqui, são outras vidas, são outros peixes, lixos que jogam no mar, água, porque já está acostumado com aquilo, né? Já está dentro daquele contexto, não sabe como é sair daquele contexto, então ele não entende a diferença. A gente é mais ou menos assim, até com a água mesmo. Chega, quem mora em Brasília, né? Chega em agosto, como é que a gente fica? Tudo doente, nariz sangrando, porque falta água no ar que a gente respira, né? Falta, o ar fica muito seco, então a gente tem essa dificuldade, adoece, sofre pra cacete. Então, assim, a gente precisa de água no ar, a gente precisa de água na nossa alimentação, a gente precisa de água no nosso corpo, né? A gente é 70% líquido. O nosso planeta é composto imensamente de água. Então, a gente também vive neste contexto. A gente também vive mergulhados em água, assim como os peixinhos no mar. A diferença é que é a água doce e tal, né? E o que isso tem a ver com o fluido cósmico? Seria a mesma sensação, a gente, como se a gente tivesse mergulhado nesse fluido cósmico. Então, fluido cósmico e água é a mesma coisa? Não é? Já adianto. Por quê? Porque o fluido cósmico, ele vai além do planeta Terra. Ele é de onde sai a matéria que constitui cada planeta, cada estrela, tudo que existe em todo o universo vem desse fluido cósmico. E é como se tivesse tudo que a gente tem conhecimento que existe mergulhado nesse fluido cósmico, assim como existe todo esse contexto de vida debaixo do mar, dentro do mar, ou a gente mesmo, o que a gente conhece como vida, que a gente também está mergulhado em água, só que em contextos e em proporções diferentes. Então, o fluido cósmico universal, ele é esse fluido que é fluido, é diferente do concreto, ele é maleável, é uma energia maleável que ela é princípio de tudo que existe. Então, tudo que a gente conhece no mundo é fruto do fluido cósmico universal. Mas vamos supor se é só isso mesmo. Vamos pensar, quando a gente vai assistir lá o Nosso Lar, por exemplo, ou ler uns livros espíritas, a gente vê a vida além da vida encarnada, né? E aí a gente vê que tem escolas, hospitais, Airbus, tem um monte de coisa que acontece lá do outro lado. Aqui na Terra, a gente faz o quê? A gente pega a argila, bota na forma, põe naquela fornalha, vira tijolo, aí vai lá, faz o que de cimento, faz o cimento, põe tijolo, cimento, constrói uma casa. Como que é no plano espiritual? Já imaginou se lá no plano espiritual eles ficam colocando tijolo em cima de tijolo para construir um hospital espiritual? Como é que eles constroem esse hospital? De que ele é feito? É isso, é um monte de pessoas que têm conhecimento técnico e científico, que têm capacidade mental suficiente para manipular esse fluido cósmico, que se reúne ali, mentaliza e o fluido cósmico é moldado de forma suficiente, concreta, que transforma em hospitais de mais de um andar, Airbus, naves espaciais, tudo isso com essa manipulação de fluido cósmico universal. E isso acontece só no plano espiritual superior? O que vocês acham? Não é.
No plano espiritual inferior, nós temos laboratórios, temos prédios também, temos casas, temos centros espíritas, igrejas, que são formados lá com propósitos negativos. E eles são feitos como? Da mesma forma. Espíritos que têm conhecimento de como manipular essas energias constroem do mesmo jeito. Mentalizam, formam aquela edificação, ou então os umbrais, as zonas umbralinas que a gente vê nos filmes, que normalmente é aqueles barrancos escuros, cheio de lodo, às vezes fogo. De onde que sai isso? Quem fez esse lugar? As pessoas que estão naquela região vão atraídas, né? As pessoas que têm sintonia parecidas, elas se atraem e as formas mentais dela, o estado emocional delas, que criam aqueles lugares manipulando esse fluido cósmico universal. É como se retratasse do lado de fora o que está do lado de dentro. Por isso que quando a gente vê as descrições de colônias espirituais é tudo tão bonito, e quando a gente vê a descrição das zonas umbralinas é tão feio, porque está manifestando do lado de fora a manipulação dessas energias que são sutis, elas são moldáveis naquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz dela, né? Quem tem condição. Então, qualquer Zé Mané pode manipular o fluido cósmico universal? Não é qualquer Zé Mané. É quem sabe mexer. Nem todo mundo sabe. E quem sabe mexer não necessariamente é bonzinho. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Alguma observação? Eu não estou vendo o chat, se alguém puder falar para mim o que está acontecendo. Alguma observação, Adele? Não, né? Se tiver, vocês falam aí, porque eu não vejo aqui. Por enquanto tá tudo bem. Ah, obrigada, Lorena. Então, tá Por bom. enquanto Então, ainda esse é o nenhuma fluido. dúvida. Tá bom, então. Ótimo. Então, esse é o fluido cósmico universal. E aí, tem ele e tem o fluido vital. O fluido vital, que é o fluido cósmico universal, quando ele canaliza, quando ele está ali formando uma pessoinha, né? O espermatozoide encontra o óvulo e ali começa uma vida. E essa vida já começa a se nutrir do fluido cósmico universal, dos genes da mãe, dos genes do pai, da energia da mãe e do pai ali, para formar uma vida. E aí, como que isso funciona? A gente recebe o fluido vital. Esse fluido vital, para quem jogou videogame, ele é igual aquela barrinha que ficava assim em cima da telinha do videogame, falando o quanto de vida a gente tem, o quanto de energia a gente tem para viver. Então, de acordo com o que foi combinado no plano espiritual, sobre quantos anos eu vou viver, qual a saúde eu vou ter, qual a minha missão na Terra, é a quantidade de fluido vital que eu recebo para começar a vida. Então, vamos supor, eu nasci 100% saudável. E tudo indica que eu vou viver muito tempo. Então, meu fluido vital já vem com a barrinha cheia. Se é uma pessoa que tem um karma bem pequenininho, que não precisa viver muito tempo para quitar o que ele precisava fazer aqui na Terra, com 9, 10 anos ele já vai ver a estrelinha no céu. Então, o que que acontece? O fluido vital, por mais que seja uma criança enérgica e brincalhona e saudável, o fluido vital dele já não vai precisar ser tão alto. Se é uma pessoa que tem algum problema, alguma deficiência, alguma doença, que vai viver acamada, também não precisa de tanto fluido vital, pode vir menos. Então, depende muito do que você vai fazer na Terra, quanto tempo vai viver e como você cuida da sua energia. Por exemplo, eu posso ter nascido com meu fluido vital, a barrinha lá cheia, completa.
E aí, o que que acontece? Ah, eu caio na gandaia, gosto de beber, gosto de fumar, uso minha energia sexual de forma completamente desregrada. Imagina a quantidade de fluido vital que sai a cada ato sexual, né? E aí a gente pode receber de volta. Mas se é algo desconectado, se é uma pessoa que não tem conexão nenhuma, essa energia acaba sendo dissipada. Aquela sensação de vazio, aquela sensação de oco que fica. É bem isso mesmo, é a energia que sai e que não volta, não é reabastecida. E aí usa droga, bebe, fuma, ou é muito estressado, muito nervoso, briga o tempo todo. Então, o que que acontece? Essa energia vai perdendo a qualidade, ela vai perdendo a sua vitalidade e pode se perdendo sim. Então, aquela energia que era para durar tanto tempo e que era para te proporcionar uma qualidade de vida, já não vai ser suficiente, vai ser reduzida. E o que que faz nesses casos? É possível repor? É possível repor. O fluido vital, ele pode ser reposto comendo bem, praticando esporte, fazendo meditação, contato com a natureza, tudo aquilo que a gente já sabe que é saudável fazer. Então, enquanto tiver saúde, bom fluido vital, quando a saúde estiver baqueada, o fluido vital dá uma caidinha. Mas é possível repor, é possível doar também. Sabe quando a gente machuca, quando é criança, e a mãe vem e dá um beijinho assim, passa a mão e faz aquele carinho e a gente, que estava doendo, para de doer? É bem a doação do fluido vital da mãe. Ela faz aquele carinho ali, passa a mãozinha e já para de doer. É bem isso, é esse acolhimento, esse carinho ali, já está doando o fluido vital. E ele também é doado através do ectoplasma, que é o assunto principal da aula de hoje. Por isso que eu estou colocando os nomezinhos bem pequenininhos e agora vai vir um pá, ectoplasma, pá, ectoplasma, bem grandão, porque esse é o assunto principal. Antes de entrar no ectoplasma, voltando aqui, dúvida sobre fluido vital? Alguém, por favor, se tiver, abre o microfone, por favor, que eu não estou vendo o chat. Não sei como é que faz para mostrar aqui para mim. Então vamos lá, Cris, ectoplasma. Oi, oi. O fluido diga. vital, ele é como quando a gente fala que é o éter, né? Que é o Isso elemento mesmo, da caixa casca, não é? isso mesmo. Ele não teve aula de chakras? Não, Sim, não falou a Carla também já não falou sobre duplo etérico? O sim. duplo etérico não se liga ao corpo pelos chakras? A liga que é usada para grudar uma coisa na outra, olha o jeito que eu estou explicando, gente, é, é justamente esse fluido vital, essa energiazinha, esse fluidozinho, que ele que dá essa liga. Então, quando eu morro, eu não tenho mais fluido vital, Uma dúvida entendeu? a respeito do fluido vital, que é natural que, quando a gente estuda, a gente use o ser humano como referência, né? Mas a partir do entendimento de que o fluido vital é uma individualização do fluido cósmico universal, que a tudo preenche, todos os seres vivos são dotados do fluido vital, não é isso? Isso. Isso, inclusive cristais, só que em bem menor escala do que os humanos. Quanto mais complexo é o organismo, maior é a quantidade de fluido vital, maior, mais complexidade é também o fluido vital, mas até os minerais já tem. Obrigada pela colaboração. Mais alguém? É isso mesmo. Então vamos para frente. O ectoplasma. O ectoplasma, do grego, ectos, externo, mais plasma, algo modado. O nome foi dado pelo fisiologista francês Charles Richer em 1922, no Tratado de Metapsíquica. Esse era um médico e ele estava querendo
contestar as manifestações, e aí acabou que ele não conseguiu contestar. Ele foi descobrir uma coisa nova, que era o ectoplasma. Já era conhecido desde de Allan Kardec, mas tinha outros nomes. Ficou mais conhecido como ectoplasma porque ganhou mais material, mais estudo a partir de então. E o que é o ectoplasma? Ele é esse fluido vital, só que ele é um pouquinho mais adensado. Nessas pesquisas que foram autorizadas pela espiritualidade, porque pensa, mesa girante. Hoje, quando você vai no centro espírita, você vê alguma mesa girante, algum espírito batedor respondendo resposta batendo na mesa, ou você só simplesmente chega no médium, conversa, e ele te responde. Ou então vem um livro que tem as respostas, você não precisa ficar lá esperando uma mesa ficar batendo no chão para tentar adivinhar o que a mesa está querendo te dizer. Essas coisas não acontecem mais. Essas manifestações mais grotescas, elas são bem no início de uma fase. Elas são para quebrar, para chamar atenção e para mostrar que, ei, olha isso aqui, nós existimos. Então, né, nesse tempo, lá no início do Espiritismo, as manifestações eram muito mais chamativas. E tinha muito mais manifestações com esse ectoplasma que era mais maleável, mais palpável do que as manifestações que a gente tem com mais comum, mais normalmente. Mas assim, todo mundo aqui que já foi num centro espírita, que já foi numa igreja, que todo mundo manipula ectoplasma. Só que esse aqui é um caso específico. A gente vê aqui nessa foto um médium, parece que tem uma mulher enforcando ele pela boca, assim, né? E ela tá forrada num pano, mas é o contrário. Ele tá doando ectoplasma, essa coisa branca que sai da boca dele é o ectoplasma, que está se modulando em forma de uma mulher que está atrás dele. Ele doou o ectoplasma, pelo jeito que ele está aqui na foto, parece que ele está inconsciente. Ele está só ali doando o ectoplasma, e quem está manipulando esse ectoplasma para se fazer visível é essa mentora que está atrás dele, do lado do Chico. E isso tudo foi permitido que fosse doado nessa proporção de ectoplasma e nessa forma de ectoplasma possível de se bater uma foto. Por quê? Porque o ectoplasma é sensível à luz. Então, provavelmente, esse local estava escuro e a foto tem flash. Então, não era para pegar a foto. Se isso tudo aconteceu, é porque a espiritualidade que ajudou. E aí, como que é isso, né? Quando eu falo que o ectoplasma, ele é um pouco mais denso, tirar um pedacinho, porque o ectoplasma ele é palpável. Quando ele chega nesse ponto aí, de sair mesmo do corpo, ele é palpável. Ele pode ser mais viscoso, mais gorduroso, pode ser mais fino, depende de como foi doado e para quê. Mas já levaram para laboratório e descobriram que ele tem leucócitos, células epiteliais, lipídios, muco, albumina, cloreto de sódio, fosfato de cálcio, entre outros elementos. E aí, em outras análises já encontraram substâncias albuminoides como elementos de gordura e células humanas, especialmente glóbulos brancos, células da pele e características de material proteico, sugerindo ser derivado do corpo humano, ou seja, um pouquinho do médium estava ali, saindo junto. E é por isso que isso não acontece todo dia, porque é uma quantidade de energia que um médium despende, que tem sessões dessas que foram realizadas, que o médium perdeu 4 quilos numa sessão. Essa desidratação, né? Ó, a Lorena interessada. Essas coisas não acontecem com a gente. A gente tem que fazer dieta e exercício mesmo. Não é simples assim. Porque é muito cansativo para o médium, então não vale a pena.
desgastar tanto a energia, a saúde do médium, só para se fazer visível, sendo que hoje em dia já tem vidente, clarividente, não precisa mais, a gente já tem intuição para saber que tem um espírito aqui do lado que está falando isso, já tem médios de incorporação bem treinados, que vão passar a mensagem, sem precisar dessas formas grotescas de materialização, de comprovação de que aquilo existe. Sua origem primária é o duplo etérico, aquilo que eu tinha falado, né? O duplo etérico, ele pega ali o fluido vital, canaliza ali pelo Kundalini, e ele traz, e na hora de colocar para fora, leva um pouquinho da energia do médium. Então, tem médiums que dispõem de ectoplasma de uma forma mais fácil, outros mais difíceis, depende da qualidade de vida do médium também. Se come muita comida pesada, gordurosa, carne vermelha, bebida alcoólica, cigarro, essa energia, quando sair, ela vai sair com mais dificuldade. Vai doer um pouquinho mais no médium. O médium vai ficar mais desgastado, mais cansado, do que se ele tiver uma vidinha mais natureba, digamos assim. E o pensamento também. O pensamento tem tudo a ver com essa manipulação do ectoplasma e das energias. Bom, aqui eu vou colocando as características, porque assim a gente vai conseguindo pincelar vários aspectos sobre o assunto. Todas as pessoas são capazes de produzi-lo. Isso, como o Jonas bem disse, não só pessoas, né? Até animais são também. Então, todo mundo que tem uma vida ali é capaz de produzir o ectoplasma. Mas todo mundo é capaz de manipular? Também, mas tem que saber o que está fazendo. E tem formas de fazer. Eu vou chegar nesse ponto ainda. Assume aspectos muito variados. Essas manifestações de ectoplasma, elas podem ser diversas. Tem um caso que eu gosto de contar, que aconteceu já com uma pessoa que frequentava a fraternidade, que entrou em contato comigo uma vez, desesperado, falando que depois que fez o curso de Reiki, as coisas na casa dele estavam quebrando tudo. Não tinha um copo mais para ele beber água. O copo estava quebrando sozinho, chuveiro queimando toda hora, toda a luz estourando. E ele estava desesperado, querendo passar pela desobsessão. E aí eu conversei com ele e falei o seguinte: meu amigo, aplique Reiki, porque você está cheio de energia, cheio de ectoplasma. Você entra na sua casa, ele não estava trabalhando. Entra na sua casa, fica pensando em nada o dia todo, fica aquele tanto de energia desbaratinada em volta de você, e essas energias entram no campo elétrico e queima a luz, queima chuveiro, quebra copo, um tumulto. Direciona a sua energia com consciência e com qualidade. Aplica reiki na sua cama, aplica reiki na sua mãe, no seu cachorro. Antes de dormir, manda reiki para alguém, faz alguma coisa, mas começa a trabalhar com isso. Aí, ele nunca mais falou comigo, ficou um tempo sem falar comigo. Aí, acho que foi meu aniversário, alguma coisa assim, ele falou: nossa, Cris, eu nunca te agradeci o tanto que você me ajudou. Porque depois daquele dia, realmente, nunca mais nada quebrou na minha casa, nada queimou. Foi só eu me voluntariar para todo sábado aplicar reiki. Que aí, realmente, tudo entrou em paz. Até meus pensamentos ficaram mais ordenados depois. Porque era isso. Ele começou o desenvolvimento mediúnico, fez o curso de reiki, a energia dele estava expandindo e ele não estava doando. Então aquilo entrou em turbulência ali em volta dele e começou a atingir aspectos físicos da vida dele mesmo. Então, assume aspectos variados. É sensível à luz comum, é aquilo que eu estava falando, que se
tirar uma foto normalmente. Era para dissipar, porque ele costuma ser bem sensívelzinho, por isso que quando tem trabalho mediúnico, normalmente a luz é baixinha, é uma luz azul, luz vermelha também é muito usada, só não é mais usada por preconceito mesmo, porque tem aquele negócio de casa de luz vermelha, mas o ideal mesmo era a luz vermelha, por causa da ser uma densidade de luminosidade mais baixa que a azul e a verde, mas a luz verde, a luz azul, como tem a questão da cromoterapia também são muito usadas. Então, são essas luzes que não ferem o ectoplasma. Então, em trabalho de cura, é muito interessante que seja uma luminosidade mais baixa. Por isso que também normalmente é feito à noite, porque aí não tem essa questão da luz do sol queimar o ectoplasma também. É liberado pelos orifícios do corpo, ou seja, boca, ouvidos, olhos e nariz. Qualquer buraquinho que a gente tenha no corpo é usado para liberar ectoplasma. Tem uma foto na internet da mulher soltando ectoplasma pelo chakra coronário. Eu imagino que seja uma senhora de uma médium, porque não é comum. O comum é a gente lacrimejar. Já quando você senta num centro espírita só para assistir uma palestra, de repente começa a lacrimejar e a bocejar incansavelmente, assim. Nem estava com sono e fica toda hora abrindo a boca, e aquela lágrima que desce, ou então um zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido também é o ectoplasma que está saindo pelo ouvido e dá aquela sensação de zumbido, ou então de tampão no ouvido. Ou então a barriga começa a doer, parece que está grávida, de repente, fica uma barriga dura, grande, assim, tudo é acúmulo de ectoplasma. Então, e é liberado pelos diversos orifícios, qualquer orifício que tiver, está liberando. Sua cor pode ser branca, amarelada, amarelada, cinza, preta, pode ser de qualquer cor. A sensação ao toque também varia de acordo com seu estado, podendo ser de teia de aranha, untuosa, viscosa, úmida, fria, etc. Cristiane, Oi? licença, uma dúvida. Em relação à cor do ectoplasma, tem a ver com a qualidade da energia que a gente está, ou no dia, ou no trabalho, enfim, ou não? Olha, eu acho que tem a ver com a intenção que ele foi manipulado, que ele foi usado. Mais com a intenção do que com a qualidade. A única experiência que eu tenho pessoal de ectoplasma palpável que eu já tive foi com uma médium que estava dormindo, sabe aquelas velas que põe embaixo de xixô, uma bem pequenininha assim, que tem um dedinho assim de espessura? Tinha um altar com uma velinha dessa pequenininha do lado da cama. Quando ela acordou, o quarto estava parecendo que tinha pegado fogo, estava todo cinza de fuligem e tinha teia de aranha preta nas paredes do quarto, na cortina, em cima da cama, tudo feito de ectoplasma, porque da vela é impossível ter saído tanta fumaça assim e muito menos teia de aranha. O quarto era limpinho. Então, nesse caso, como foi um obsessor dessa médium que manipulou o ectoplasma, porque pensa, ela estava dormindo. Quando a gente está dormindo, é bem comum a gente dormir assim, aí dá aquele sopro, solta aquele tanto de ectoplasma, né? Aí, a noite inteira, soltando ectoplasma. E aí, o obsessorzinho foi lá, pegou aquele ectoplasma que ela estava abundante ali, era uma médium de cura, cheia de energia. Então, pegou aquele ectoplasma e fez essa brincadeirinha lá para assustar, para causar medo mesmo. Então, ele não ia fazer isso branquinho, ele queria assustar. Então, ele aproveitou a fuligem ali do fogo da vela e fez um negócio preto, fez parecer que tinha pegado fogo no quarto,
né? E aí, na hora de limpar, parecia um plástico, só que desfazia na mão. Quando a gente pegava, parecia plástico, mas fazia assim, desfazia. Só que a mão ficava preta, ficava um pó preto na mão. Então, é uma sensação bem diferente mesmo. Não é nada que dá para comparar, não. Não dá para falar, é igual o papel. Não é. É diferente. É uma substância diferente. Mas nesse caso foi para assustar. Nesse caso aqui da frente, era uma mentora que estava querendo se mostrar a mentora. E aí, pessoal, inconsciente coletivo, bota branco para mentor, preto para assustador, né? Mas é isso. Mas poderia ser de outras cores também. Se, por exemplo, a Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, ela tinha, já ouviram falar dela, da teosofia? Ela recebia cartas, né, dos mestres ascensionados. Eles materializavam cartas, colocavam dentro da gaveta dela. Ela tem foto com eles materializados do lado dela. E eles estão coloridinhos, estão com cor, não estão parecendo fantasma com fogo por cima deles, não. Estão coradinhos, com roupinha azulzinha, roupinha violetinha, estão bem arrumadinhos. Eles estão com diversas cores ali na fotinha que eles se materializavam para ela. Então, é possível usar conforme a capacidade de quem está manipulando aquilo. E com o objetivo, né? Então, é aquilo que eu estava falando, que pode atuar sobre objetos materiais, né? No caso de queimar a luz, chuveiro, essas coisas todas. É capaz de apresentar-se mais de um aspecto, né? Pode ser em fumaça, pode ser palpável, pode ser... eu posso lacrimejar de alguma forma para doar essa energia e sentir minha mão doando energia também, enfim. Está sujeito à gravidade terrestre, então dificilmente você vai ver uma, uma bola de ectoplasma voando por aí. Interage com o corpo humano, causando diversos efeitos físicos como se fossem gases. Era aquilo que eu estava falando também, tudo unido no ouvido, no ouvido. Já teve gente também que frequentou a fraternidade, que ficava rotando sem parar, que era a forma que ela tinha de doar o ectoplasma. Então, assim, milhares de formas possíveis. Você está sentindo alguma coisa saindo de você, é porque está doando ectoplasma. Tem gente que fica com muito sono, né? Às vezes só vai assistir uma palestra, senta na cadeirinha e aí fica assim, não consegue ficar acordado de jeito nenhum. Também é por causa do ectoplasma que está sendo doado. E nesses casos, para quê? Como assim? Eu vim aqui, ouvi uma palestra e de repente eu não paro de lacrimejar, não paro de bocejar. Para onde que está indo esse ectoplasma? Por que que isso está acontecendo? Acontece que eu estou numa casa espiritual, eu estou num centro espírita, fui lá assistir palestra e receber um passe. Mas a minha barrinha de fluido vital, de ectoplasma, está lotada. A pessoa que está do meu lado, ou encarnado ou desencarnado, tá com a barrinha assim, ó, bem pequenininha, tá precisando de energia, tá precisando de um up. Então, o que a espiritualidade faz? Ela transfere, faz essa transfusão, ela pega a minha e aí passa para a pessoa. E aí, como que ela vai pegar o meu ectoplasma? Desse jeito. Eu vou fazer o bocejar, vai fazer eu chorar, vai dar aqueles unidinhos no ouvido para tirar daqui do ouvido. Então, tem todas essas... Suar, né? A gente começa a suar muito. Aí depois sai dali, parou o suor, parou a sudorese, parou aquele calorão. Muito é isso.
sensação de formigamento também. Às vezes sente formigamento aqui na cabeça, às vezes aqui no humeral. Esse formigamento também é uma forma de a sensação do ectoplasma sendo tirado, né? Saindo de você. E aí, se você está numa casa espiritualista, se você está numa situação dessas, é bem provável que seja um mentor que esteja estimulando aquela doação energética para benefício de outros, você pode simplesmente aceitar. Ah, tudo bem, eu dou. Está sobrando aqui, eu estou doando. Agora, se eu estou no hospital, sei lá, fui levar minha mãe no hospital. E aí eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu tô sentindo essas energias saindo de mim, eu tô ficando cansada demais, eu tô ficando, não tô dando conta de lidar. Aí eu tenho que me preocupar, porque aí eu tô doando a minha energia de forma involuntária e sou eu que tô deixando ela escapar, não é um mentor que tá tirando de mim para dar pro outro. Porque quando ele tira de mim, quando é o mentor que desvia essa energia, eu não me sinto cansada. Você pode sentir esse mal-estar de barriga dura, doendo, suor, essa cabeça pinicando, que o Raizinho fala que tem piolho andando, ele fala, ai, tô com piolho, é porque ele está sentindo as energias saindo assim da cabeça, ele fala, ó o piolho, ó o piolho. Dá essa sensação. Mas o cansaço mesmo não tem. Acabou ali, ó, tô zerada, bora, vamos viver o dia. Agora, se tá cansando demais, se não está dando conta nem de se sustentar em pé, aí é bom observar e fechar esses campos. Eu posso fechar esses campos me aplicando o reiki, fazendo uma oração. Lembra que está tudo aqui, ó. O nosso corpo é nossa propriedade. A gente tem que manipular as nossas energias, a gente tem que saber manipular as nossas energias. Então a gente pode, com nosso pensamento, se centrar, respirando fundo, nos concentrando na nossa força, na nossa energia, no nosso eu interior, para fechar esses canais, para só doar aquilo que você quer doar e na proporção que quer doar, para não ir além, né? Como que a gente faz para exercitar isso? Para quem tiver dúvida aí, exercício, né? Exercício, ambulatório de reiki, trabalho mediúnico, a gente vai aprendendo isso com o tempo. Da mesma forma que ele é exteriorizado, ele é reabsorvido. Então, se eu fui para um ambulatório de reiki, para uma sala de cura, se eu fui aplicar um passe, se eu fui visitar uma pessoa doente e eu doei ectoplasma, não tem problema nenhum, daqui a pouco eu reponho. Não vai ser o mesmo ectoplasma que eu doei que vai voltar para mim. Vai ser um outro que eu vou repor rapidinho. Tá? Vai, bebe uma água, come uma frutinha, que já já esse ectoplasma é reposto com a maior tranquilidade. Não precisa ficar com medo ou achando que vai adoecer, porque do ectoplasma que isso não acontece. Que ele é formado no chakra básico, também já falei. Aí o tipo de ectoplasma, né? Ectomineroplasma. Aí, Jonas. Originário dos materiais minerais. Depois, se vocês quiserem, eu tinha colocado aqui, depois eu tirei. Mas se vocês quiserem ver, joga no Google a energia dos minerais, fotoquímica de mineral. É a coisa mais linda que tem. Então, eles emitem energia também. Na mesma proporção que um humano? Claro que não, até porque não tem consciência, né? Eles não têm todos os equipamentos, né? Todas as formações biológicas que a gente tem. Então, não tem como ser da mesma qualidade, da mesma proporção. Mas eles têm o seu valor. Ectofitoplasma, quando é extraído dos vegetais. Então, o vegetal tem ectoplasma. Então, o que a gente pode imaginar daqui? Se um vegetal tem ectoplasma, a gente pode imaginar que um banho de ervas feito de uma erva fresca
vale mais do que de uma erva seca, que está lá dentro de um pacotinho, na lojinha de artigos religiosos há não sei quantos meses. Agora pega uma planta, pedindo licença, conversando com a plantinha, vai lá e arranca a folhinha dela para fazer um banho de erva. Pensa na diferença disso. É um alimento que eu como. Se eu como um alimento cru, um alimento que uma cenoura crua, beterraba, alface, couve, uma salada crua, a quantidade de ectoplasma daqueles vegetais que eu estou ingerindo, se não vem com bem mais vitalidade e, e força do que um que foi cozido. Então, tudo isso a gente vai trazendo para o nosso dia a dia, né? Para a nossa experiência. Quero repor ectoplasma, quero repor minha energia. Então, a gente já sabe o caminho, né? Ectoplasma, quando é produzido pelos animais. Daí já dá para imaginar por que que se faz sacrifício animal em trabalho de magia, né? Eu não quero doar o meu ectoplasma, eu sequestro o ectoplasma de um animal. E aí eu pego o sangue fresco, cheio de energia, cheio de vida, e uso aquilo ali para algum interesse pessoal, né? E por que que isso não é uma coisa muito legal de se fazer? Porque vai contra o livre-arbítrio do pobre do animal que doeu a vida, né? Sem contar com o sofrimento que pode causar, enfim. Isso é questionável, mas de toda forma é contra a capacidade de escolha, né? O animal ele não tem capacidade de escolha. E é um sequestro, né? É um sequestro de vida, é um sequestro de energia de um ser que está ali inferior. Também pode ser usado para coisas positivas, claro. Não tem aquela ecoterapia, não é terapia de cavalo. O cavalo vai ali convivendo com as pessoas. O cavalo doa energia pra caramba. O barulho que ele faz com a boca, fica o tempo todo soltando ar pela boca, o tempo todo soltando pum, também é ectoplasma. Então, assim, tem todo, e é trabalhado para cura de toda forma. Com certeza, também é usado para coisas boas. E o manoplasma, né? Que é esse que a gente está falando, que é doado por nós mesmos, humanos, réis mortais, que somos, né? E a gente tem maior ou menor proporção, né, de doação de ectoplasma conforme a nossa capacidade. E como a gente estava falando. Licença, Cristiano, novamente. Oi. Só a nível de contribuição, coloquei aí no chat um link Eu para não um tô videozinho vendo. curtinho no Instagram que mostra, ele exemplifica essa questão da energia da erva. Quem tiver interesse é só clicar depois. Tá. Aproveitando que a Ludmila interrompeu, eu também vou fazer um comentário. Pode? Por favor, gente. Aí, né, nesse ponto que você comentou sobre a energia do sangue, o ectoplasma, né? O EGER dos animais, tem um livro chamado Jardim dos Orixás, que é do Espírito Ramatiz. E lá fala muito sobre isso. Tem até alguns relatos que o Ramatiz traz de magos negros que, não recebendo mais sacrifícios, né, de seus adeptos, passam a sequestrar duplo etérico quando os seus afins adormecem, né? E é engraçado que ele mostra que os espíritos que sofrem essa vampirização têm conexão com os próprios magos negros em reencarnações anteriores, como pessoas que sacrificavam até bebês, não só animais, mas também pessoas, para poder oferecer sangue às entidades, às divindades, né, da época. Muito interessante esse livro, Jardim dos Orixás. Fala muito sobre duplo etérico e sobre
essa questão do ectoplasma no sangue, que é uma fonte de energia muito grande, né? É. E aí, já que está falando de sangue, e eu estou vendo aqui que tem muitas mulheres na turma, sempre tem a pergunta sobre a menstruação, né? Sobre trabalhar menstruada, se isso tem algum problema. Problema nenhum, tá, gente? A não ser que a menstruação esteja causando um desconforto muito grande, uma fraqueza, dor, qualquer coisa que te impeça de trabalhar. Se você pode trabalhar no campo material, pode trabalhar também no campo espiritual. O seu sangue não vai ser utilizado para coisas negativas, porque, enfim, não vai. Não tem nenhuma necessidade de ter preocupação com relação a isso. A menstruação, ela não é considerada assim. A gente até recebe uma proteçãozinha, né? Porque faz parte da nossa Constituição. Aí agora vem uma parte gostosa, né? Da gente ver. O ectoplasma, mediunidade e assistência. Como que a gente usa esse ectoplasma dentro de um trabalho mediúnico, na assistência de desencarnados? Vamos supor aqui que a gente está num trabalho espírita convencional, de mesa, né? Incorporação na mesa. Então, normalmente chega um espírito sofredor e esse espírito, ele pode chegar muito desnorteado, chorando muito. Então, nossa primeira obrigação ali é acalmar esse espírito, é acolher ele, atendendo a necessidade primordial, que às vezes é tirar uma venda dos olhos, proporcionar um respirador, porque às vezes ele está num lugar abafado, faz muito tempo que não respira, então colocar um respirador nele, às vezes dar um banho, trocar roupa, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que que a gente faz? A gente fala para ele que a gente vai fazer isso. A gente fala, olha, nesse momento, tem uma máscara, você pode respirar, você tem que estar com uma máscara e você pode respirar. A gente ali no trabalho mediúnico, pelo menos eu, com a mediunidade que eu tenho, não vejo nada. Não estou vendo máscara nenhuma, a gente só joga para o universo. Tem uma máscara em você e você pode respirar. O que que acontece com a espiritualidade? Ela pega o ectoplasma dos médiuns que estão trabalhando ali, formam aquela máscara e colocam ali diante daquele espírito para que ele possa realmente respirar. Aí a gente fala assim: você está com fome? Tem comida. E tchum, na mesma hora surge um pratinho de comida na frente do espírito. Esse pratinho de comida é justamente um monte de ectoplasma que a gente está doando para esse espírito poder comer. Às vezes, aí atendido às necessidades básicas dele, essas necessidades fisiológicas de respirar, comer, beber água, sair daquela confusão mental que ele estava, o que que a gente precisa? Encaminhar, mostrar para ele que tem família ali perto, que tem um mentor, que tem alguém que ele gosta. Só que essa pessoa está lá, ó, há dezenas de anos e ele não conseguiu ver até hoje. Vai ver agora por quê? Com a ajuda desse ectoplasma. O ectoplasma também ajuda a elevar a vibração desses espíritos, para que eles passem a enxergar aquilo que eles não estavam enxergando, ou então para adensar a energia daquele espírito que é mais evoluído e que não está conseguindo se fazer enxergar por um que está tão empedernido. Então, o ectoplasma ele é usado nessa situação. Então, é isso. No atendimento a desencarnado, o ectoplasma, ele, como ele é maleável, ele é diferente de concreto, ele pode tornar tudo isso. Ele pode virar uma roupa, ele pode virar um socorro ali imediato e ainda ajuda a pessoa a encontrar com os seus
parentes, as pessoas que vêm ali encontrar com ele. E o choque anímico? O que é o choque anímico? Sabe quando é o choque anímico? É aquele arrepio assim, aquele vai quando a gente só sente assim um chu, é um choque anímico. É quando a gente faz uma doação rápida de ectoplasma para um espírito. Quando o espírito não necessita de passar pela incorporação para receber essa ajuda que ele precisa. Então, o que ele faz? Ele só precisa daquela carga, daquele start energético. Aquele... Aí pega o ectoplasma rapidinho ali do médium e leva. Aí o médium só sente aquele empurrãozinho assim. Só sente aquilo, nem rapidinho. E se forem muitos espíritos, se forem bolsões de espíritos, ela fica assim. Não é só isso. Acabou. O que o médium sente? Sede, no máximo. Não adoece. Eu já vi muita gente falando que adoece de doar ectoplasma. Eu acho que não. Eu acho, sinceramente, por tudo que eu já vi na minha vida, tudo que eu já li, eu acho que não. Eu acho que só adoece se o médium não se cuidar mesmo. Não é, a espiritualidade não permitiria um trabalho que vai sacrificar o médium. Do mesmo jeito que não seria correto sacrificar um animal em benefício próprio, também não seria razoável sacrificar o médium em benefício dos espíritos ali que estão para receber a ajuda, né? Então, é por isso que é feito. Ah, e tem outra parte também, né? Vamos supor, quando eu era criança, eu via muito meu pai e minha mãe em trabalho mediúnico, e aí eu ficava curiosíssima, porque tinha muita gente de guerra, e pelo menos era isso que ficava na minha memória, né? Que me impactava mais, assim, que chamava mais minha atenção. Era o pessoal que achava que ainda estava lutando em guerra, e tinha uns que ficavam, ah, tô sem braço, tô sem braço. Aí vinha a pessoa e falava assim, não, tô reconstituindo o seu braço. Você tem braço? Olha, você já tem mãos. E eu ficava, como assim? Como isso é feito? Por que é tão fácil? É isso, o ectoplasma ele é manipulável e ele é doável. E dentro de um centro espírita, voltando àquele exemplo da mesa mediúnica, né? Normalmente a gente tem o médium que está dando a passagem, que está incorporando o sofredor, né? O nosso irmão que está precisando. O orientador, né? Antigamente chamava doutrinador, que vem conversar e acolher esse irmão. Às vezes tem o dirigente também, que está ali só coordenando e falando, ó, você está vendo isso, está vendo aquilo, vamos por aqui, vamos por ali. E muitas vezes, na melhor das opções, que é um trabalho fundamental, tem um médium bem caladinho, bem quietinho, que só fica assim no cantinho da mesa, só sustentando o trabalho. Ele está ali, ó, só doando energia e mantendo a vibração do trabalho elevada. Fundamental. Tem muita gente que fala, ah, eu não sou médium, eu vou lá e não faço nada, porque eu não incorporo, porque isso, porque aquilo outro. Fundamental. Eu que incorporo, quando não tem esse sujeitinho lá do outro lado, eu fico 3 vezes mais cansada. Por quê? Sustenta a vibração da mesa e doa ectoplasma para que esse trabalho todo se faça, né? Aconteça. Então, em cirurgias espirituais, né, em desencarnados, isso é muito feito. Quando vem um irmão que já está animalizado e precisa voltar ao corpo humano, tudo isso é usado o ectoplasma e é dos médiuns ali mesmo que estão sendo doados, com a orientação e com a manipulação dos mentores da casa. Isso pode ser feito para obsediar, por exemplo. Na verdade, nem cabia aqui, mas vou falar aqui.
Tem um livro do André Luiz. Gente, eu sou péssima em saber em qual livro eu li qualquer coisa. Eu só sei que foi em algum livro do André Luiz. Que ele conta a história de um casal que brigou, um homem brigou com a mulher, e ele ficou com muita raiva, e na loucura da raiva dele, ele se imaginou dando uma bofetada na cara dela, mas ele não bateu, ele só imaginou. Ele sabe, quando você levanta a mão assim, não. O que aconteceu? Ele não bateu, mas o ectoplasma dele bateu. Os berros que ele estava dando soltaram o ectoplasma, e aquilo formou uma energia que machucou, não ficou com o olho roxo, é claro, mas dentro da cabeça dela, o perispírito dela ficou com uma mancha. E ela ficou com dor de cabeça o resto do dia. Aí, acho que entra aqui. Aí ela foi receber um passe no centro espírita. E aí, quando vai dar o passe, vai fazer aquela limpeza energética. Quando vai passando as mãos, vai tirando aquela energia daquele ectoplasma que estava já adensado ali no perispírito dela. E aí vai tirando aquilo e vai colocando energia positiva em volta. Então vai curando aquela energia que ficou. Então, quando a gente tem raiva da outra pessoa, a gente pode criar isso. A gente, quando grita com alguém, quando deseja o mal de alguém, a gente pode estar fazendo realmente mal para aquela pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente diz, o que a gente deseja. Porque a gente libera uma energia que vai e que pode acoplar no campo daquela pessoa se ela não estiver bem protegida. E o que faz a proteção? O pensamento, né? Pensamento elevado, proteção. Só que se a pessoa está brigando com você, ela provavelmente não está bem com o pensamento elevado, né? Ela também não vai estar com a vibração lá, grande coisa. Então, ela está bem passível de receber tudo aquilo que você mandar. E a gente não está aqui para ser obsessor de ninguém, né? Não é isso que a gente quer. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz. Então, em trabalhos de cura, a gente pode usar o ectoplasma também em trabalhos de cura. Quando a gente vai fazer uma cirurgia espiritual, muitas vezes a gente sente que está tirando coisas de dentro do paciente, que está colocando um soro e que está aplicando uma injeção. A gente sente alguns veem, né? Outros sentem, mas é isso que acontece. Tudo isso é feito em trabalho mediúnico, relacionado à cura. E aí, como que isso é feito? Ectoplasma. O ectoplasma cria tudo isso. Às vezes, o órgão que está doente é retirado, é como se fosse uma cópia dele, doente. É retirado e é colocado ali um órgão saudável no perispírito da pessoa. E aí, né, se for possível, a cura acontece ou pelo menos a melhoria do estado clínico daquela pessoa, dependendo do estágio avançado, merecimento, etc. e tal. Medicamentos energéticos, como floral, tudo isso também tem essas questões, né, de doação de ectoplasma, né? E tudo isso está ligado ao nosso pensamento, à nossa intenção, à nossa força ali, à nossa vitalidade. Tinha uma coisa que eu queria falar aqui, deixa eu ver se eu lembro. Agora eu vi que alguém falou comigo no chat. Sim, aí, ó, tá vendo? Sentiu quase no nível material também, já passei por experiência assim, eu senti dor na hora. Senti como se estivessem me cortando mesmo, senti queimação, senti tudo. E foi ótimo, curei com cirurgia espiritual. Ah, eu lembrei que eu ia falar.
A gente tem um caso muito conhecido que era da casa do João de Deus, né? É, muita gente diz que já foi curada lá, mas o médium tinha moral duvidosa. Duvidosa não, né? Que ele foi condenado a 100 e cacetada anos de prisão. Como pode? Alguém sugere como que pode a cura? Então, a moral do médium não tem relação com a cura? Como que é essa relação? Que a Fernanda está comentando aí, eu acredito que seja também que no início da mediunidade, acredito eu, que ele iniciou com a intenção de ajudar. Com o tempo, ele se corrompeu. Mas mesmo assim, ainda acredito que é o merecimento de quem recebe muito mais do que aquele que doa, né? As duas coisas conjugadas. Com o passar do tempo, o médium acabou se corrompendo e aí, depois disso, acredito que as curas diminuíram até desaparecer, né? Tomando lugar Espiritualidade também, os mentores deles, né? Isso. Dos A outros Joana trabalhadores da aqui, casa. a Joana e a Lorena foram pelo caminho que eu estava falando. Eu estive lá um pouco antes do escândalo vir à tona e me chamou a atenção que dezenas de pessoas de branco que chegavam cedo, que chegavam com uma vibração assim, uma carinha de paz e amor, ficavam deitadinhos em cadeiras, só em oração, durante o trabalho inteiro, enquanto se fazia fila para falar com o João de Deus. Aquelas pessoas que estavam curando. Provavelmente a espiritualidade colocava o que o André Luiz já descreveu nos livros dele também. Quando o médium não está preparado, não está bem sintonizado, e ele não tem energia boa para doar, ele é fechado em cápsula. Dele não sai nada e não entra nada. Fica uma cápsula em volta dele, ele fica ali só pousando, só sorrindo e acenando. E quem está trabalhando mesmo são os que estão caladinhos ali, que não tem nome conhecido, que não são endeusados, que não estão ganhando dinheiro com isso, que estão ali por simples amor, por acreditar, por ter essa vontade de ajudar. Peraí, que agora eu estou conseguindo ler o chat aqui. Isso. Esses outros, inclusive, parece que continua lá. Eu não sei, mas parece que ainda outros médios mantiveram a estrutura, só que agora está em minúsculo, né? Mas parece que ainda tem. E isso vale para a Oi, gente também. Oi? posso falar? Claro. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não tô meio atrapalhada aqui, deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo? Sim? Meu filho era pequenininho e eu já tinha buscado tudo que eu podia em termos de medicina para ajudá-lo, né? Eles não conseguiam fechar diagnóstico e sempre chegavam num diagnóstico de linfodenite mesentérica. Ele tinha gânglios, os gânglios daqui do sovaco, da virilha, da barriga, muito inflamado e doía muito, doía a cabeça, ele chorava muito. E sempre levei em vários médicos, até que nenhum passava nenhum paliativo, nem nada, não passava nem remédio, porque só falava que era linfodenite mesentérica, que no final das contas, não resolvia nada. Gastei muito dinheiro, fui em vários especialistas. Por fim, fui parar lá no João de Abadiânia. E por incrível que pareça, e assim, é bem, realmente tem muita. Você sente que tem uma vibração muito forte, e as pessoas, muitos
que foram buscar ajuda. Eu já ouvi gente lá que foi curado de cardiopatias severas, até de AIDS. E, e assim, aí levei Gabriel lá, porque de 2 anos até 6 anos, ele era bem doentinho. Dia da ponto de eu falar assim, não tá mais na minha mão, porque não tinha mais. Eu já tinha muitas vezes, eu perdia até assim, não é a fé, mas eu falei assim, não tá mais na minha condição de buscar ajuda para ele. E depois que eu levei ele lá e pedi muito, até as médiuns que estavam lá, ela falou assim, olha, quem tiver fé, aproveita, que aqui está São José, ela falou que era São José, Santa Rita de Cássia, e teve, não sei se Francisco de Assis, que ia ser atendido. E eu pedi muito por ele, né? Lá tem as pessoas que são colocadas em corrente também. E quando eu sei que ele, depois que eu voltei de lá, ele nunca mais teve nada. Não, nunca mais, ele ficou bom, sabe? Então, assim, é estranho, mas, assim, aquela casa ter fechado, porque muita gente foi, muitas pessoas foram curadas lá. As pessoas iam até para agradecer. Então, a maioria das pessoas, eu até conversei com com esses médicos que estavam lá no dia que eu fui, e eles falavam por isso que eu recebi a cura e vim para agradecer. E é por isso mesmo que funcionava, porque a energia deles que estava sendo doada, e era uma energia de puro amor e gratidão. Então, era uma E energia de muito fé, e pura. a fé também, né? A fé E das aí, pessoas. eu quero entrar nesse aspecto que você falou, né, que está na Bíblia. Quando a mulher agradece Jesus por ter curado ela, ele fala, né, foi a sua fé que te curou. A Uhum. gente tem que estar aberto, do mesmo jeito que essa senhora, né, do livro do André Luiz, que levou a porrada na cabeça, o tapa na cabeça, ela levou esse tapa porque ela estava na mesma vibração de raiva dele. Aí ela recebeu. Se ela tivesse em oração, é óbvio, né, gente? Estamos encarnados, o cara tá lá gritando com ela não vai estar em oração. Mas vamos supor que ela estivesse em oração, que ela tivesse essa proteção ali do mental dela, ele podia meter o tapa que não ia chegar nela. E do mesmo jeito a cura. Se eu tô brava, né, nervosa, e aí vem alguém me aplicar passe, não vai entrar nada, não vou receber. Por isso que a gente fala também, né, na hora de aplicar o reiki, que a pessoa tem que estar consciente que ela está recebendo o reiki, ou então você manda para o anjo da guarda dela, para ele usar aquela energia quando ele quiser usar, da forma que ele achar mais propícia e no momento mais propício também, né? E eu sou A muito gente grata a tem. Deus e, assim, a espiritualidade de lá, né? Assim, eu fiquei triste até dessa situação, né, que aconteceu. Eu acredito também, igual muitos falaram aí, que ele se perdeu. Ele tinha uma grande missão e se perdeu, né, infelizmente. É, é. A Ludmilla fez um comentário aqui que eu achei interessante, né, Ludmilla? Se você quiser falar, quer falar? Pode falar. Você abriu o microfone, achei que você ia falar. Tá Às bom, vezes eu fico com vergonha. tá bom. Ela falou aqui que é importante para refletir sobre o impacto que temos com o trabalho e a responsabilidade inata que isso traz. E como quando se rompe um vínculo, o quanto podemos enfraquecer uma corrente. Isso cabe a essa situação específica do João de Deus, mas acho que cabe a todos nós, né? Quando a gente tá, imagina, eu tô falando aqui de geração de ectoplasma, eu coloquei a gente sempre como uma pessoa passiva no trabalho, né? Tô ali, vim receber, assistir uma palestra e fico suando,
lacrimejando, bocejando. Mas imagina enquanto você está em volta de uma corrente mediúnica. No caso de um trabalho de Umbanda, você está em volta de uma corrente mediúnica. Cantando ponto. Olha a saliva que sai da sua boca, olha o ar que sai da sua boca, olha o suor que gera aquela energia toda. Cantando ponto, suando ali. Então, você está produzindo aquela energia toda e está fazendo parte de uma corrente. Se você sai dessa corrente, no meio de um trabalho, se você rompe essa corrente, se você já está acostumada com aquilo, a corrente está contando com você, um trabalho de equipe, e você se desliga sem mais nem menos, olha o desfalque que faz, tanto para o trabalho quanto para a sua energia. Porque ali tem uma autossustentação, né? Fica um dependendo da energia do outro e apoiado na energia do outro para fazer um todo. Então, quando a gente está em corrente, seja em volta de uma mesa mediúnica, estilo Kardec, ou seja, num trabalho de Umbanda, que é aquela corrente que se forma, todo tem esse elo, né, que se forma e que está ali interligado e uniforme. Por isso que a prece é feita em voz alta, para que todo mundo esteja na mesma vibração e vibrando junto para aquela energia crescer junto e de forma uniforme. Porque se for cada um faz a sua, um vai fazer uma bem rapidinha, a outra vai fazer uma mais demorada, e aí já dá uma, ou um tem mais fé, o outro tem menos fé, um tá com a cabeça agitada no dia, não está conseguindo se concentrar. Então, a energia, ela tem essa formação também, a corrente mediúnica, ela faz essa formação energética também, que é muito importante ali para a gente, né? Para a sustentação do trabalho. Porque aí, quando você vê ali, né, quem já foi lá na fraternidade, que deve ser a maioria aqui, a gente tem ali perto do altar a corrente que se forma e ali atrás a assistência. E aí, quando a gente entra para fazer o passe de Ogum, para receber o passe de Ogum, vocês conseguem sentir a diferença da vibração, da energia do banco para o passo da frente, para quando entra na corrente? Não dá para sentir uma diferença energética? Como que a gente faz para sentir isso no nosso corpo? Se não é uma coisa mais densa, se é esse fluido universal que foi densificado através do ectoplasma de todos os médicos que estão ali cantando, batendo tambor. Olha o tanto de elemento que a gente tem dentro da Umbanda, com ervas em volta, com vela, com planta, com água, copo de água. Olha o tanto de elementos que a gente tem para doar ectoplasma, para trabalhar ectoplasma dentro da Umbanda. Por isso que a gente sente mais. Dizem que Umbanda tem trabalho mais forte do que o Kardec. Não é que é mais forte. A gente consegue sentir mais porque tem mais ectoplasma ali agindo, né? O estalar do dedo. Isso aqui é pulso elétrico, pulso magnético aqui, ó. E o barulho já gera isso aqui, ó. Já, só o contato aqui já gera. E aí, tanto caboclo quanto preto velho, fica o tempo todo aqui, ó. Estalando o dedo. Os guias não ficam baforando cigarro, dando passe com sopro, tudo isso é doação ectoplasmática. Agora eu estou parado para ler aqui, gente. Muda até a temperatura. A conexão auxilia tanto para a recepção quanto para dissipar as energias negativas. Justamente. Como é que a gente vai conseguir? Chega cheio de problema. Aí fica aquele povo gritando ponto no seu ouvido. Como é que você vai manter o pensamento? Daqui a pouco você se perde nos seus pensamentos e fala que o meu pai é algum vencedor de demanda. Você já está cantando junto, já trabalhou seu pensamento aqui, já entrou na sua cabeça. Você já está batucando, já está sentindo o toque. E é por isso que por isso que a gente sente. Não é que é mais forte, não existe trabalho mais forte, mais fraco. Mas a gente sente mais, a gente que
que precisa disso, que tem afinidade com a Umbanda, é porque a gente precisa sentir, a gente consegue sentir porque tem muito mais elementos trabalhando o ectoplasma ali. E o que a gente está sentindo é simplesmente ectoplasma. E é por isso que dizem que médium de Umbanda é mais forte, que dizem assim, né? Tem mais presença, é difícil ver, apesar de que eu já vi, mas isso é uma lenda urbana, de que médium de Umbanda não é aquela pessoa mirradinha, pequenininha, porque precisa de mais energia para doar, mas isso é lenda urbana, eu acho. Pois é, parece que depois que recebe o passe fica igual uma pena, levinha. É isso. Aquela carga negativa que a gente vem trazendo, de preocupação, de pensamento. A gente está falando aqui de manipulação de ectoplasma. Então, vamos pensar assim. Somos usinas energéticas. A gente produz ectoplasma o tempo todo. Quem está aqui assistindo a aula é porque foi indicado para o estudo mediúnico, então é porque tem mediunidade. Então, vamos considerar que estamos aqui entre médiuns. Então, a gente tem maior capacidade de produção energética que uma pessoa que não tem essa tarefa aqui na Terra. Então, a gente está aqui produzindo energias. E essa energia, ela é plástica, ela é moldável. Ela faz o que a gente quiser com ela, de acordo com o nosso pensamento. Aí eu tô pensando um monte de besteira. Aí eu tô pensando aqui, ó, tô pensando mal dos meus colegas de trabalho. Aí daqui a pouco eu penso em conflito familiar. Aí daqui a pouco eu leio o jornal e fico brava com o que está acontecendo na política. Aí eu fico criando só aquelas confusões mentais, aquele tanto de tumulto. Isso tudo vai ficar onde? Né? Próximo a mim, eu não vou doar para ninguém. Pode ser que em algum momento eu brigue com alguém, bluf, aí eu saio levinha da briga. Falo, nossa, ainda bem que eu falei. Agora eu tô me sentindo leve. Não é assim? Aí a pessoa lá cai doente. E você vira um obsessor encarnado. Então, não é ainda bem que falei, não. É que ruim que falou, né? A gente joga energia para as pessoas e a gente cria essas energias e vai criando. Aí quando vai num passe, recebe um reiki, faz não sei o quê, aquilo tira aquilo de você. Por isso que sai levinho. Existe a possibilidade de viver levinho, né? Meditação, oração, higiene mental. Percebeu que está irritado demais com alguma situação? Tenta lidar com isso de uma forma mais madura, né? E pensar, tudo que eu estou pensando, eu estou criando. Então, não quero criar isso. Vamos criar uma coisa diferente aqui. Vamos criar uma realidade diferente. Por quê? Criam-se formas de pensamento, né? Esse ectoplasma, ele cria em volta da gente e ele pode chegar a materializar. Ele pode chegar a adoecer o nosso corpo físico, né? Isso é muito bem descrito nos livros de André Luiz. Isso pode chegar. Por isso que cura espiritual é possível. Porque a doença, ela nasce nos corpos mais sutis. E ela nasce como? Justamente adoecendo o ectoplasma. Se eu tô aqui, parei de compartilhar a tela, deixa eu compartilhar aqui de novo. Aqui, ó. Os sintomas provocados pelo acúmulo ou doação maciça de ectoplasma. Gases e dilatação do abdômen, cólicas, enjoos, falta de ar. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma facilidade de doar ectoplasma pela boca. Só que nada de bom sai da minha boca. Eu só tô xingando, falando palavrão, reclamando da vida. Então, esse ectoplasma, ele vai sendo criado uma energia densa
porque a energia que eu estou atraindo para mim, que eu estou manipulando, é densa, é reclamação, é, é falar mal dos outros. Então, eu estou atraindo, eu estou densificando minha energia. Então, eu estou criando uma energia densa aqui, no meu laríngeo, no meu chakra. E isso pode adoecer a minha garganta. Isso pode criar uma irritação. Isso pode criar uma tosse. Isso pode criar aquela sensação de que engoliu um sapo, que engoliu um negócio que não desce de jeito nenhum. Isso pode criar um negócio aqui. E aí, como que eu faço? Aí tem gente que a gente cansa de dar passe aqui e a pessoa está sempre com essa mesma reclamação. Qual é uma cura boa para isso? Mantra. Bota essa pessoa para mantrar. Muito, muito, muito. Para que limpe esse canal. Para que saia o ectoplasma, mas saia filtrado. Esse ectoplasma que está preso aqui, ele vai sair, vai ser trabalhado, mas vai ser transmutado em mantras, em preces, em rezar terço, né, que não deixa de ser um mantra. Também pode vir como cólicas, enjoos. Tem muita gente que vomita com muita facilidade. E aí é uma questão também de controle, né? De cuidar da alimentação antes e depois dos trabalhos, para não ficar vomitando, porque isso pode ser prejudicial para a própria saúde. Sensação de falta de ar, que não é nem tem uma falta de ar, é um peso aqui no peito, assim, ó. Quando eu tive Covid, foi a sensação que eu tive, como se eu tivesse com aquele colete de raio-x de dentista, sabe? Aquele colete de raio-x pesadão, assim. Essa sensação também ela pode dar por causa de excesso de, de ectoplasma. Rouquidão, que eu tinha falado também, coriza, ronco, tosse, a sensação de peso, dores de cabeça, sudorese, lacrimejamento, bocejos, vontade de comer doce, porque a gente está doando energia, né? E aí, quando a gente come doce, a gente produz mais energia. Então, doces e massas, essas coisas assim, igual quando a gente vai malhar mesmo, né? O pré-treino, digamos assim. Só que tem que ter cuidado porque não gasta caloria igual gasta no treino, não. Então, dá vontade, mas tem que ser equilibrado. O humor variável também, porque uma hora eu tô cheia de energia, daqui a pouco eu tô cansada. Então, isso tudo vem em reações alérgicas. O que seriam essas reações alérgicas? Aquela alergia que dá e passa. De repente eu tô com o rosto todo empolado, aí passou. De repente eu tô com o nariz aqui, o olho coçando, passou. E nunca sei de que é essa alergia. Nunca consegui descobrir. Vai ver sua doação energética. A gente devia ter um reloginho, igual tem o Smart Watch. Podia ter o nosso controle energético aqui para a gente ver isso, porque é muito interessante. Recentemente eu recebi uma mensagem no celular perguntando, né? Qual que é o órgão que tem do lado esquerdo, perto da costela, porque eu devo estar doente, está doendo demais. Aí eu falei, é o chakra esplênico, você está doando energia sem parar, relaxa, não está doente não. Pessoa saudável, não tem dó. Normalmente essas dores que aparecem em dia de trabalho mediúnico é um canalzinho de doação. É igual essa figura aqui, ó. Aqui ele está doando energia pela boca e está criando um outro rapazinho igual a ele aqui. Mas essa transfusão energética, ela acontece assim muito, 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 muito diretamente em dia de trabalho mediúnico. Então, quando a gente sente, a Carla chama de dor andante. É uma dor que uma hora dói o joelho, outra hora dói a cabeça, outra hora dói as costas, outra hora dói o braço. Dia de trabalho mediúnico a gente sente de tudo. Por quê? Essa mão aqui, acho que vocês estão me vendo pequenininho, vou parar aqui.
Essa mão aqui é um espírito que está precisando receber ajuda. E aí, ele vai ser atendido no trabalho hoje à noite. Aí é de manhã ainda. Aí, essa mão aqui sou eu, o médium. Então, o que o meu mentor, com toda a consciência, com a minha aprovação, ele vai fazer? Ele vai pegar esse espírito que precisa de ajuda e vai ligar a mim. Para que eu doe energia para ele, para que quando chegue no trabalho à noite, ele só pega aquele impulso, pega o ratinho que ele precisa para ser encaminhado, para que o trabalho seja feito durante o dia todo. E então, durante o dia todo, eu vou sentir as vibrações que esse irmãozinho aqui está sentindo, que inclui raiva, inclui tristeza, inclui dor, mas não tem problema nenhum, eu sei o que está acontecendo. Eu sei que é dia de trabalho mediúnico e que isso vai acontecer até a noite. Aí, quando chegar a noite, esse irmãozinho vai ser encaminhado, eu vou para casa feliz, leve, tranquila, aliviada e com toda a minha energia reposta. Porque quando a gente vai no desenvolvimento mediúnico, a gente recebe muito mais do que a gente dá. Então, isso é completamente tranquilo. O que a gente não pode fazer? Sentir a energia desse irmãozinho aqui, que foi colocado para receber o tratamento, e falar: estou com dor de barriga, estou triste, não vou trabalhar hoje. Não vou para o desenvolvimento mediúnico. Vou para minha cama dormir. Quem vai dormir com você? Coladinho. Até você levar a sua vibração suficiente para esse espírito se descolar de você. Dormir de conchinha podre. Aí você vai começar a achar que os sentimentos dele são seus sentimentos. Aí você vai começar a falar assim: nossa, não é que minha mãe esqueceu que eu existo mesmo? Nossa, faz um tempão que ela não fala comigo. E nem é verdade, mas você começa a se convencer dos pensamentos dele. E aí essa simbiose vai se criando. Aí, meu amigo, daí, daí para frente é só ladeira abaixo. Peraí, que tem mais mensagem aqui. Os pés doendo nos dias de trabalho não era de ficar em pé? A sola do pé doendo? Vibrava, assim, parecia que o chão tinha um imã. Eu sentia a gravidade 3 vezes mais forte. Tinha que pesava para andar, assim. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Da sensação de peso. Tá entre os sintomas de excesso de ectoplasma. Sensação de peso. É possível ter esses sintomas fazendo apenas desenvolvimento mediúnico teórico? Sim, você está fazendo o desenvolvimento teórico justamente porque você tem esses sintomas. Porque o que acontece? Todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso em menor ou maior grau. Todo mundo tem. Aí, quando entra em descontrole, você precisa entrar no desenvolvimento mediúnico. Só que para você ir no presencial, no caso da fraternidade, não tem estrutura para ir. Antigamente era aberto, era só chegar e bastava ser médium e tal, receber a indicação que podia ir. Agora a gente tem que fazer a aula primeiro e tal. Por quê? Não tem estrutura física para tanto médium que está aparecendo. Então, não teria como dar assistência, porque um médium que está em desequilíbrio e chega no desenvolvimento mediúnico, ele não necessariamente vai incorporar o guia dele. Ele pode trazer outros espíritos que não são guia, e a gente não tem condição de orientar, de esclarecer, de acolher todo mundo. Então, por isso que primeiro tem que fazer o estudo, primeiro tem que se harmonizar, para depois se colocar à disposição dessa abertura para incorporação. Mas com certeza todo mundo que está aqui sente qualquer um desses sintomas, com certeza absoluta. Inclusive, se você quer fingir que é adivinha, é só você olhar para uma pessoa que é médium e falar esses sintomas assim: ah, você sente dor de barriga, dor de estômago, você sente dor de cabeça sem explicação. Todo mundo vai falar que sim. Mas você não está adivinhando nada, você só estudou e sabe que a pessoa está passando porque todo mundo passa por isso. Dor nos ombros durante a gira.
Aqui eles falam sobre a sensação de peso, né? Mas é bom a gente lembrar também que a gente tem um chakra humeral aqui atrás, que fica entre os ombros, e é um chakra muito importante para quem tem a mediunidade da Umbanda, porque é o chakra da incorporação que comanda, né, os membros ali. Então, eu mesma, no início, eu sentia esse chakra pegando fogo, formigando, era o que mais me incomodava. Então, também pode ser isso que esteja dando a sua dor nos ombros. O estômago dói. Tem que ver, é porque assim, sabe quando você fura o dedo e aí vai ligar o chuveiro e aí dá aquele choquinho bem onde furou o dedo? E se não tivesse furado o dedo, não dava choque. Não é assim que funciona? O que acontece? A mesma coisa. Se eu tenho uma predisposição, se eu tenho um machucadinho, se eu tenho o meu campo energético, né, o meu chakra laríngeo, por exemplo, que é o que está aparecendo aqui na câmera, ele é um pouco menos energizado, ele não está bem equilibrado, então é aqui que eu vou sentir. Então, eu vou ter uma predisposição para ter doenças nessa região e vou ter uma predisposição a sentir qualquer energia que seja nessa região antes de sentir nas outras. Por quê? Porque é um chakra que já está sensibilizado. Então, a gente lembra, por isso que a aula de chakras, vocês receberam 4 horas de aula de chakras, 2 aulas. Justamente porque é muito importante a gente conhecer o nosso corpo. E aí a gente percebe, não, eu sinto, normalmente eu sinto aqui. É aqui que eu sinto. Então, por exemplo, eu só sinto dor de cabeça se for trabalho mediúnico. Não tem nada que me dê dor de cabeça que não seja trabalho mediúnico. Não adianta ir no médico. Não adianta tomar remédio. Eu preciso ir para o centro. Fim. Agora, se eu sentir cólica, aí já não é, porque eu tenho problema no útero, né? Eu tinha, operei anteontem. Mas aí já não é, aí é físico. Então a gente tem que saber o que é físico e o que não é. Mas a gente tem essa predisposição, é ali que vai doer. Dependendo da gira, a dor é em local diferente. Quando a gira é de preto velho, sai com as costas doendo. De caboclo os pés. Isso aí é normal. É normal mesmo. Porque os pretos velhos, eles se ligam pelo chakra básico, né? Então eles dão aquela encurvada. Eu já pedi muito para minha preta velha fazer aula de pilates, mas não acontece. Ela é bem curvadinha, então dá uma maltratada nos médios mesmo. Mas eu acho que tudo isso é para a gente pagar nossos pecados, para a gente poder carregar nossa cruz. A Luana falou que acha difícil identificar os sintomas. Isso vem de autoconhecimento, Luana. Eu não sei cadê você aqui nos quadradinhos, acho que você não está aparecendo para mim. Ah, você, primeiro. Então, é de autoconhecimento mesmo. Às vezes a gente tem que parar para perceber mesmo. O que a gente está sentindo, sabe? Por exemplo, quando chama para algum, eu sinto um calor absurdo, que eu não sinto nas outras linhas. Mas quando que eu percebi isso? Acho que anos depois, que eu já estava trabalhando semanalmente. Que eu fui perceber que eu sinto mais calor com algum que nas outras linhas. Algum fica desesperado de calor. Tanto que eu puxo a camiseta assim, ó, fica agoniada, com muito calor. Aí, logo depois de algum, vem Xangô. Baixo a camiseta, tranquilo. Não tô suando mais. Então, cada linha, cada um tem um jeito de manifestar. Tem gente que tá fácil de algum de blusa de frio. Eu não dou conta. Então, assim, cada um tem o seu jeito de manifestar e a sua forma de sentir. Aí você tem que ver como que é para você na autoobservação mesmo. E vendo também essas predisposições também, né? Porque se você tem uma questão no estômago, você vai sentir seu estômago em algum momento. Eu tô achando interessante o tanto de gente que sente dor no pé, gente. No pé eu nunca senti, eu sinto muito na panturrilha. Chega a dar cãibra na panturrilha, mas no pé,
Eu nunca senti desse jeito aqui, não. Só de ficar em pé muito tempo né? mesmo. Eu percebo que é muito comum em giras de esquerda. Tem alguns terreiros que as giras são eminentemente de esquerda, e as entidades de esquerda, elas puxam muito no chakra secundário dos pés ali para descarregar. Tem muita batida do pé no chão também, caboclo também, mas mais é Exu, Pombagira, Boiadeiro, que são casas de umbanda que leva mais para quimbanda, né? E aí a tendência é sentir dor no pé no final. Ah, entendi. Passei Entendi. por isso também junto com a Lute. Entendi. Obrigada por explicar. Minha experiência é só da fraternidade mesmo, então eu não conheço muita coisa de outros terreiros. Quando eu vou no hospital de base, no primeiro domingo do mês a gente vai aplicar reiki no hospital de base. Então, diferente do ambulatório de reiki, que ficam 4 ou 5 médios em torno de uma pessoa durante meia hora, no hospital de base a gente não tem esse tempo e tem muita gente para atender, tem um hospital inteiro para atender. E a gente atende equipe técnica também, atende faxineiro, todo mundo que estiver disponível. Então, o Reiki Express, o Reiki é uma energia inteligente, né? Ela sabe a hora que tem que vir e a hora que tem que parar. Então, ele vai, puvu, puvu. Só que é muito forte, é muito forte. E aí, normalmente, a palma da minha mão fica doendo no hospital de base. Eu sinto a palma da minha mão doendo e às vezes fica até vermelha. Então, a mesma coisa pode acontecer nos pés também, né? De doação de energia ali, de liberação de energia. Não tinha pensado nisso, de descarrego ali também, né? Mais alguma dúvida? Quanto tempo de aula online indicado para o desenvolvimento presencial? Cada caso é um caso, tá, Thaís? Tem que conversar pessoalmente com a Carla. Pessoalmente ou por celular, enfim. Mas tem que conversar com a Carla, ela que é o termômetro. Ela que vai querer te conhecer e saber como você está, porque cada caso é um caso. Eu Muita dor perguntei nas para palmas ela, das mãos, é isso que eu estava falando, né, Priscila? Doação também, a gente tem chakras importantes aqui na palma da mão. Então, a gente doa energia por aqui também. E aqui são pelos poros, né? A gente fala aqui nos livros, na literatura, fala muito sobre doação pelos orifícios, boca, nariz, olho, ouvido. Mas fala um pouco pelos poros. E os poros também são pequenos buraquinhos e para doar energia também dói, pode doer. Ao aplicar reiki é necessário sentir. É necessário sentir algo nas mãos? O quê? Calor nas mãos? Sentir algo nas mãos? Não é necessário. Não é necessário. Às vezes isso vem com o tempo e às vezes não vem. Não é necessário. Depende da mediunidade, da sensibilidade de cada um. Tem gente que não sente nada, nunca vai sentir e o reiki está funcionando do mesmo jeito. Não precisa se preocupar com isso. A gente só dá exemplo porque acontece comigo, eu acho que é normal, mas não é necessário, não. Pode ser que não sinta nada, ou pode ser que venha a sentir, a se desenvolver essa sensibilidade com o tempo. Isso, na aplicação do reiki, eu sinto em alguns lugares a mão esfriar e esquentar, virou coisa de reiki, de repente. É, é normal também, né? A gente, inclusive, na parte prática, a gente brinca de ficar medindo onde esfria, onde aquece, né? Normalmente, onde esfria é o lugar que está precisando receber a energia, e você aplica reiki naquela região. Tem limite indicado para o tempo de aplicação de reiki? Não tem. A energia, ela costuma ser intuitiva, ela vem e vai de acordo com a sua intuição, você vai sentir a energia vai parar de fluir em algum momento. Fernando, não vou ler seu comentário. Mas obrigada. Isso fica no YouTube mesmo. Gente, então, a gente aproveitou e tirou bastante dúvidas de reiki, porque
A nossa experiência lá da fraternidade é muito voltada também à aplicação de reiki. A gente brincava antigamente que era o batismo na fraternidade é o curso de reiki. E tem tudo a ver com essa manipulação do nosso ectoplasma, né? Como eu disse para esse médico que me procurou anos atrás, tudo começou a ficar muito confuso na casa dele e eu falei, cara, aplica reiki, porque é uma forma da gente canalizar, mentalizar, direcionar essa energia, o nosso ectoplasma, de uma forma produtiva e benéfica. É impossível fazer mal com reiki. É impossível machucar alguém, é impossível fazer passar mal alguém com reiki. Tem um monte de gente que fala que se desenhar um símbolo errado, que se, sei lá, não acontece, não é verdade. Reiki nunca faz mal para ninguém. Então, tá sentindo qualquer um desses sintomas de excesso, doa através do reiki. Faz o reiki numa flor e doa a flor para alguém. Numa cartinha e entrega a carta para alguém. Num boneco, num bichinho. Se não tiver o reiki no nível 2. Se tiver o nível 2, manda reiki para a família inteira. Se tiver o nível 3, manda para o planeta, manda para um país, manda para os governantes. Manda reiki. Que aí esses sintomas de excesso de ectoplasma vão passar. Tá com falta de ectoplasma, estou sentindo muito fraco, estou sentindo falta de fluido vital na real, né? Estou sentindo que eu estou fraco, estou sentindo que eu estou cansada demais. Contato com a natureza, comer alimentos crus, beber muita água, água de coco, né? Meditar, tudo isso repõe a sua energia. A gente tem o controle sobre a nossa própria energia, não nos esqueçamos disso. Mais alguma coisa? A gente ficou faltando? Vocês estão sentindo falta de alguma coisa? Perguntas? Os 21 dias servem para praticar e aperfeiçoar, né? Serve para sentar a energia também, aqueles 21 dias após o curso de Reiki. Assentar a energia para a gente se identificar cada vez mais com essa energia, para a gente entender como é que ela funciona no nosso corpo. Quando a gente vai se auto-aplicando, quando a gente vai meditando, dentro da energia do reiki, a gente vai identificar, quando eu faço chokurei, eu sinto minha mão assim. Tem gente que sente a mão gelar, a minha esquenta. Tem gente que a mão gela. Tem gente que não sente nada, tem gente que sente formigamento, tem gente que sente dor na barriga, porque começa a acumular ectoplasma na barriga. Então, cada um vai se sentir de um jeito. Então, esses 21 dias ele é perfeito para que essa energia trabalhe no seu corpo. Algumas limpezas vão acontecer durante isso, porque a energia do reiki vai estar trabalhando, você vai estar recebendo 21 dias aí que você vai estar recebendo reiki 24 horas por dia, e aí você vai sentindo o que isso vai fazer de diferente em você. Tá precisando de Thaís, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, não, mas a gente sempre está precisando mandar reiki. Uma pessoa aqui, Joana, falou que essa é a primeira aula, como faço para fazer as anteriores? Fala comigo, 981339904. Fala comigo que eu te mando todos os links. Tomar sol, respirar profundamente. Gente, o sol, o que é? Faltam 7 minutos. O sol é o seguinte, sabe essas energias ruins que a gente fica acumulando no pensamento, que vai formando essas formas de pensamentos através desse ectoplasma que fica todo adensado aqui em volta da gente? O sol derrete. Então, tomar sol é bom, mas passa em filtro solar. Quem não fez o curso de Reiki vai fazer. Bora fazer esse curso de reiki. Mas como faz para distribuir e amenizar os sintomas antes de fazer o curso de reiki? Por que eu falo do reiki e não do passe?
Porque o passe precisa estar numa cabine mediúnica, dentro do centro espírita, é assim que é orientado em quem faz curso de passe. O reiki não, você está em qualquer lugar, você pode fazer reiki. Quero distribuir minha energia. Faz alguma coisa. Pode praticar esporte? Pode. Pode fazer caridade? Pode. Vai fazer alguma coisa para gastar essa energia, contanto que você saiba o que você está fazendo e que você direcione as suas energias para aquilo. Sua mente tem que estar junto com as suas ações. Aí você direciona a sua energia. Se você estiver trabalhando muito, sua mente estiver junto com as suas ações, você está direcionando a sua energia. O que eu não posso, estar aqui trabalhando um trabalho mecânico e minha cabeça está em outro lugar. Aí vai dar algum problema. Aí vai dar alguma disfunção e aí vai dar algum desequilíbrio. Tem alguém escrevendo aqui, então vou esperar um pouquinho para ver se é pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Porque senão a gente já pode fechar. Só uma anedotinha. Um acontecimento que aconteceu comigo mesma, sobre ectoplasma. Muito legal. Teve um dia que eu fiz, quando funcionava na Asa Sul, como as giras eram de manhã, na segunda-feira à noite, o sábado ficava livre. Pra gente, livre entre muitas aspas, porque era o dia que a gente mais trabalhava. Então, sábado de manhã, eu fui pro Lar dos Velhinhos, aplicar reiki, e sábado à noite, a gente foi fazer um trabalho que a gente fazia de levar janta para os pessoal em situação de rua do setor comercial. E aí, quando eu cheguei em casa, tomei um banho de erva, já tarde da noite, estava exausta, exausta. Eu morava sozinha. E aí, quando eu deitei na cama, um copo quebrou lá na cozinha. Eu só vi o estalo do copo. É lógico, né? Esse tanto de trabalho a gente carrega, né? Aquele tanto, lembra da história dos que estão precisando, que vão juntos? Eu já chegava sabendo que estava cheio de gente ali junto, né? Eu não estava sozinha em casa. Aí um copo, aí eu falei, meu Deus, estão quebrando meu copo. E eu tinha um colchão elétrico, daquele colchão que faz massagem. Só que o botãozinho, já viram desse colchão? Só que o botãozinho dele estava do outro lado da cama, não estava do lado que eu estava deitado. Aí eu falei assim, gente, já que vocês estão mexendo com o meu ectoplasma aí, liga o colchão aí pra mim, tô com uma preguiça de dar a volta na cama. Ligaram. Aí o colchão ficou na mesma hora, começou a fazer massagem. Eu, valeu, obrigada, dormi tranquilinha. No outro dia acordei zerada. A gente tá vendo? A gente pode brincar com a situação também. Não precisa ter medo, não. Pode pedir para passar o pano na casa? Obrigada. Poxa, eu vou tentar da próxima vez. Tem gente querendo perguntar aqui. Sinto muita sensação de coceira, arrepios na cabeça, quando estou próxima ao meu esposo. Pode ser uma doação de ectoplasma voluntário? Que interessante, né? Logo do lado do esposo. E é sempre isso? Mas pode, lembra que eu falei do Raizinho? Para quem não conhece o Raizinho, ele é o pai pequeno da fraternidade. Ele é o segundo dirigente lá da fraternidade. E ele fala, ele brinca, falando que tá com piolho. Quando ele chega perto de mim e fala assim, tô com piolho, é porque ele já sabe que tá. É porque ele precisa de um passe. Aí ele chega assim, tô com piolho, aí é porque ele precisa de um passe. Nunca é piolho não, tá, gente? Brincadeirinha dele. Porque é justamente essa sensação de arrepio na cabeça. E como no braço o pelo é pequenininho, a gente arrepia, a gente vê o cabelo arrepiando, né? Aqui não tem força suficiente para arrepiar o cabelo desse tamanho. Então a gente sente uma coceira mesmo, um incômodo. Pode ser sim, mas acho interessante que acontece do lado do esposo. Aí eu já não sei, tem que ver aí se ele está precisando receber, o que que é. Tem que ver direitinho essa questão aqui, porque que acontece toda vez do lado dele.
Porque às vezes ele está precisando receber, às vezes está com alguma deficiência aí que não conheceu, ele está muito cansado, não sei. Ou porque perto dele você se eleva a vibração, e aí abre o seu chakra e conecta com os seus mentores. E não, falou que é quando ele está nervoso e estressado, então não sei não. Então não é por isso não. Às vezes ele está capturando sua energia, mas isso aí é um caso muito particular. Aí já vai estar 10 horas. Se você quiser vir para o privado conversar sobre isso, a gente vê o que a gente pode ajudar aí, tá bom? Para a gente fechar aqui, porque esse é um caso É. muito específico. Senão também o vídeo vai ficar muito comprido. Mas se quiser, me chama no privado e a gente conversa. Então vamos mais uma vez, fechando os olhos. Agora conscientes da nossa energia, da nossa produção energética. Conscientes de como está funcionando a nossa criação mental. Vamos mais uma vez visualizar a nossa casa, a casa de cada um de nós, se iluminando, se energizando, e essa energia sendo dissipada por toda a região onde moramos. E cada foco de luz desse vai se ligando ao mais próximo, ao mais próximo, ao mais próximo, que vai se ligando às igrejas, que vai se ligando à casa de outras pessoas que estão em oração. Chega até os hospitais, até os presídios, aos becos das ruas onde tanto sofrimento acontece, tanta gente perdida. Que todo mundo possa receber um pouquinho dessa energia, dessa luz. É uma luz amorosa, pacífica, que chega colhendo essas dores. E todos em volta do planeta que estiverem abertos para receber, que possam receber neste momento. Agradecemos as bênçãos trazidas dos planos mais altos até nós, para a realização desse estudo de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Amiguinhos, muito obrigada.